Muito obrigada. Irei fornecer uma breve revisão e depois passarei aos meus colegas para que abordem todos os vários fundos correspondentes e cobrir todas as várias iniciativas estratégicas. No próximo diapositivo. Portanto, quando falamos de investimentos catalisadores, há três modalidades que usamos para abordar complementando, no fundo, com o que tem sido realizado, nomeadamente em relação com os recursos domésticos, para incentivar os recursos aumentados no sentido de aumentar a inovação e a priorização, assim alavancando os investimentos nucleares. Assim, estas três modalidades são estas três partes são os fundos correspondentes, as iniciativas estratégicas e a abordagem multi-países. Vamos abordar os fundos correspondentes e os fundos disponíveis relativamente aos vários países selecionados, relativamente à programação da alocação para o país, prioridades estratégicas, e assim pretende-se saber o que acontece em termos de alocação por país. A abordagem multi-país acontece através de um calendário diferenciado. O próximo diapositivo. Com breve revisão do grande ciclo, quando avançamos para o futuro, quisemos fornecer uma perspectiva dos investimentos neste ciclo, nas barras cinzentas em relação às verdes. Temos realmente um maior enfoque de investimento em torno de uma carteira de investimentos em relação aos investimentos complementares ao nível do setor privado. Portanto, constatam aqui que os fundos correspondentes colocam um maior enfoque neste ciclo. Próximo diapositivo. Este slide é uma revisão de cada uma das prioridades que foram aprovadas pela direção nas diferentes modalidades que essas prioridades irão utilizar para haja implementação em conformidade. Também podem ver que aqui este ciclo tem componentes associados com cada prioridade para maximizar o impacto. Podem constatar nas colunas a vermelho os montantes de fundos em conformidade com estes diferentes investimentos. Os próximos diapositivos. Em termos dos fundos correspondentes, temos 5 em termos das prioridades dos investimentos catalíticos associados, e podem ver aqui cada um dos componentes, bem como o número de países em que estes componentes irão ser operados. Isto foi devidamente assinalado em cartas de alocação. Próximo diapositivo. Adicionalmente a este ciclo, também incluímos iniciativas estratégicas no âmbito da alocação, nomeadamente em relação ao que se passa em cada país. Podem ver que aqui há 3 abordagens a nível global, bem como as abordagens regionais ou locais. Adicionalmente, temos o Fundo de Emergência, que não tem um enfoque pré-determinado para um determinado país. Próximo diapositivo, por favor. Nossos próximos passos. Adicionalmente a esta oportunidade de aprendizagem, iremos trabalhar com diferentes níveis de governança em termos de tanto de fundos de correspondentes e iniciativas, no fundo para almejar a operacionalização. Está devidamente atualizado relativamente à estrutura global e respectivo comitê em relação a estes fundos. Em conformidade com a direção, cada uma das secções estará devidamente associada aos fundos necessários em cada país. O próximo diapositivo. E sem mais delongas, deixem-me passar agora a palavra à próxima colega, para a respectiva abordagem dos fundos correspondentes para a prevenção da SIDA. Sou a Siobhan Crowley e sou aqui a responsável, e vou falar-vos brevemente em relação à prevenção da SIDA, nomeadamente em relação aos fundos correspondentes. Próximo diapositivo, por favor. Tal como podem constatar, depois da revisão da Emily,
há um total de 49 milhões de fundos correspondentes disponíveis para serem operacionalizados e o respectivo enfoque neste ciclo está nos resultados da aceleração em termos de prevenção. Prevenção é o que está aqui almejado em termos de evolução da progressão. Portanto, quais são os principais objetivos destes fundos correspondentes por país? Essencialmente, queremos melhorar os resultados da prevenção para a SIDA e assim vamos ter toda uma consideração relativamente às meninas, adolescentes e jovens raparigas e os seus países e os seus parceiros sexuais, às vezes têm vários. É importante também considerar todo um conjunto de novas prevenções baseadas em ARV e queremos realmente constatar que muitos destes países aumenta e acelera a utilização destes produtos, nomeadamente em relação àqueles que estão mais em risco. Ainda há muitas barreiras políticas e outras para tentar mudar a situação. Também queremos encorajar os países para adotar os sistemas de prevenção, toda uma abordagem baseada nos sistemas de prevenção. As pessoas têm que começar a adotar sistemas de prevenção. A Covid já o ilustrou devidamente. Estes fundos também pretendem garantir que os serviços estejam mais centrados nas pessoas, com maior acesso às pessoas e sempre baseado na comunidade, nos serviços baseados na comunidade. Em paralelo, em relação a tudo isto, temos a considerar toda uma catalisação da profilaxia pré-exposição e mais tarde constatarão, através de outros colegas, a utilização de fundos também ao nível dos direitos humanos. As intervenções que são necessárias para mudar todos estes resultados da prevenção, que são apresentados na teoria da mudança e do enquadramento de resultados que aparecem em detalhe na nota de HIV, que está na internet, fica bem claro o que é que pretendemos em relação em termos de resultados em relação à SIDA. Portanto, pretendemos melhorar e mudar estes resultados em termos preventivos. Próximo diapositivo, os países eleitos são aqueles que mais nos preocupam em relação à prevenção, em relação ao VIH, portanto, quando há elevada transmissão da doença, em particular em alguns dos países em que mais nos preocupamos com as meninas adolescentes e com maior violência inerente. Portanto, tudo isto reflete a nossa atuação em alguns dos países, onde o fardo do VIH poderá não ser tão elevado, mas o estatuto dos serviços, dos KIPOPs, é sempre um motivo de preocupação. É por isso, portanto, as populações-chave são os KIPOPs. Portanto, temos aqui 12 países. Há todo um conjunto de países que realmente merecem um enfoque para que haja mudança. Verificamos que a utilização de programas tem sido extremamente lenta e há várias opções que exigem mudança e, em alguns países, constatamos grande evolução em relação à redução do perigo relativo a algumas meninas, mas em alguns países queremos realmente garantir que estas trajetórias de melhoria se mantenham. E há 12 países, portanto, como populações-chave, as chamadas KIPOPs. Vamos então avançar para o próximo diapositivo, por favor. Portanto, os países elegíveis e os montantes dos fundos para os países estão aqui. Temos aqui os 12 países que foram eleitos com fundos correspondentes para as populações-chave, que estão aqui devidamente assinalados em cada coluna, entre 1 e 2 milhões. No montante, temos 5 países que foram eleitos que exigiram fundos correspondentes. Há outros países mais pequenos neste ciclo que se deram melhor na respectiva alocação, portanto, houve uma alocação diminuída para estes últimos. Houve alguns outros países, como Moçambique, por exemplo, que em relação às meninas adolescentes e jovens raparigas também receberam fundos e outros fundos adicionais ainda. E depois os países na terceira coluna receberam fundos correspondentes relativos ao respectivo desempenho.
E, portanto, havia todo um conjunto de metas que tinham que ser atingidas até junho de 2025. É por isso que vêm as duas colunas e o total também inclui, em conformidade com o que acabei de dizer. Próximo diapositivo, portanto, na totalidade, aquilo que é a prevenção destes, em termos de recursos, diz respeito ao montante de 10 milhões. Não há nenhum país a receber menos de 1 milhão ou mais de 6,5 milhões. Tentámos que isto ficasse estabelecido, de modo a que os fundos correspondentes pudessem ser destacados de uma forma que fosse adequada. E também outros colegas o referirão de forma transversal em relação a estes fundos correspondentes, que são fundamentalmente muito importantes para mudar os resultados relativos ao VIH. O próximo, por favor. Portanto, no sentido de terem acesso aos fundos correspondentes, tem que haver condições de acesso, que têm que estar garantidas. As duas principais estão ali. Em primeiro lugar, a linha A. Se, por exemplo, investirmos 1 milhão de fundos, pelo menos o país terá que garantir que 1,5 terá que estar disponível em termos de prevenção. Obviamente, se usarmos este enquadramento, em termos de alocação de recursos, é aí que poderão constatar. Portanto, precisamos de ver 1,5 de correspondência, dos fundos de correspondência. E também é preciso manter ou alcançar o nível de impacto em termos de prevenção da HIV correspondente ao último fundo de alocação. Portanto, temos que ver toda uma evolução para que se possa prosseguir em conformidade. E depois as específicas condições programáticas têm que estar em conformidade com a população, que constitui uma meta, tem que haver evidência que estão a evoluir em relação à prevenção, relativamente ao essencial desta prevenção do VIH. Portanto, tem que haver expansão das plataformas de serviço e tem que haver confirmação que haverá uma expansão dos serviços destas plataformas em prol da prevenção, em prol da prevenção de VIH. Tem que haver um plano e orçamento para os sistemas de dados de prevenção da VIH, sistemas bem fornecidos e fortalecidos. E tem que haver algum sinal de inovação, no sentido de que haver realmente uma evolução a este nível, tem que haver evidência de que as partes intervenientes principais em toda a programação têm que estar envolvidos no processo de tomada de decisão, nos recursos de alocação, escolhendo exatamente quem e onde irá receber. E o próximo diapositivo, por favor. Para os fundos correspondentes, especificamente designados para a profilaxia pré-exposição na caixa que eu referi dos países atrás mencionados, no sentido de serem libertados os fundos baseados em características, há condições programáticas que serão aplicadas. Primeiro têm que usar dados geográficos adequados para que a profilaxia pré-exposição seja garantida. Portanto, o processo de aquisição tem que estar devidamente estipulado, o plano o processo tem que incluir mais do que uma opção de profilaxia pré-exposição, ou PrEP, ou opção PrEP, e nas cartas de alocação haverá sempre uma meta específica para cada pagamento efetuado. E eu penso que agora irei passar a palavra, Jamie, para falar dos fundos correspondentes para a tuberculose. Muito obrigada, Siobhan. Irei então avançar para os próximos 4 ou 5 diapositivos relativamente aos fundos referidos para a tuberculose no âmbito do Fundo Global. Então, portanto, todos os fundos a este nível pretendem encontrar as pessoas que faltam com TB resistente a medicamentos e aumentar assim o tratamento da tuberculose. O objetivo consiste em encontrar e tratar as pessoas que faltam, tratar para que haja maior cobertura do tratamento da tuberculose de forma bem sucedida. Portanto, nesta área é extremamente importante para que se atinjam os melhores resultados e intervenções-chave que queremos garantir e incentivar para que haja fundos disponíveis para este efeito. Consiste, número 1, garantir que os fundos vão catalisar
todo um conjunto de iniciativas relativas à tuberculose e no sentido de haver todo um conjunto de abordagens inovadoras, por exemplo, para a realização de raios-x, para detecção através de computador, através de determinado software, para usar métodos de diagnóstico molecular rápido e testes de suscetibilidade adequados. Perdão, também, em segundo lugar, queremos que haja um rastreio sistemático da tuberculose nas instalações de saúde através da procura de casos ativos e serviços de alcance, por exemplo, clínicas móveis, para chegar realmente aos grupos de elevado risco. Queremos, assim, expandir o modelo de envolvimento do setor privado inovador, baseado em serviços, com serviços baseados na comunidade. Para além disto, em alguns países há todo um setor privado onde se almeja a obtenção de cuidados. Portanto, é muito importante haver também áreas de enfoque específico relevantes no contexto do país e é preciso acordar com as equipas em cada país e os respectivos parceiros para que haja para que todos marquem gol na mesma baliza. E assim temos que garantir que a abordagem esteja concebida no sentido de haver descentralização e apoio em ambulatório centrado no doente, considerando todo um conjunto de cuidados de saúde em conformidade. Próximo, em relação à escolha do conteúdo para o país, consideramos 3 tipos de critérios. Portanto, 3 tipos de critérios. Países com elevada incidência de tuberculose, com elevada mortalidade de tuberculose e com lacunas de tratamento da tuberculose. Portanto, isto, e por outro lado, tínhamos que considerar os programas de forma que se preenchessem as lacunas no tratamento da tuberculose o mais possível. E através desse exercício chegamos a um número de 20 países que estão aqui, na segunda coluna, e onde existe uma elevada carga de tuberculose e também, adicionalmente, vemos a Ucrânia e a República dos Camarões aqui incluídos. E depois, diz o orador, através deste exercício, estes países contribuem para 65% da carga global da tuberculose e 66% também do carga global de tuberculose multiresistente a medicamentos. E dizem respeito a 78% das pessoas que faltam tratar com tuberculose a nível global. Próximo. Portanto, assim, o que é necessário, aqui é necessário considerar condições de acesso e condições programáticas, respectivamente, do lado esquerdo e direito da coluna. E assim, para aceder a estes fundos, os países têm que investir uma porção da sua alocação para a tuberculose, que tem que ser maior ou igual do que o montante. Portanto, se receberem 1 milhão, têm que alocar pelo menos 1 milhão da sua alocação ou mais. Tem que pelo menos utilizar 1 milhão. Adicionalmente, especificamos várias áreas de intervenção. No próximo diapositivo, para cada país, especificamos tanto E, B ou C como abordagens que têm que ser utilizadas para almejar o dinheiro a utilizar. Em relação às condições programáticas, há 3 itens. Portanto, os programas têm que ser concebidos de forma que haja uma expansão que aumente a abordagem de forma inovadora para acelerar a abordagem. Portanto, estes são os conteúdos e temos que considerar as lições aprendidas. E, por outro lado, tem que haver monitoramento de tudo o que é realizado, o diagnóstico de tuberculose realizado de forma credível, através do diagnóstico estipulado na nota de informação para a tuberculose do Fundo Global. E, portanto, tem que haver um mecanismo global para monitorar a progressão relativamente à descoberta e tratamento bem-sucedido das pessoas que faltam tratar com tuberculose resistente a medicamentos, incluindo toda
todo um relatório do desempenho relativo aos subsídios. E assim se prossegue para que haja devida informação para os dois sentidos. Próximo. Portanto, isto é o diapositivo que falei. Temos aqui o número de países do lado esquerdo, no meio o montante por país e depois as áreas de enfoque específico, onde se verá que se transmitiram as respectivas cartas de alocação. Alguns receberam, por exemplo, vejam, o Bangladesh recebeu 5 milhões de dólares, a Ucrânia e a República dos Camarões 4 milhões de dólares americanos. Portanto, é importante considerar também o que é específico para cada área com o respectivo enfoque. Por exemplo, para os Camarões e para a República dos Camarões e para a Ucrânia, especificamos, diz a oradora, que está todo um diagnóstico precoce a quem lidam com populações de elevado risco e, portanto, é necessário agir baseados na comunidade em relação a tudo o que está, no fundo, em conformidade com o que eu referido anteriormente. E depois, em relação aos outros países a branco, são países fundamentalmente asiáticos, porque têm um número elevado e específicos em relação à forma como devem gastar o dinheiro atribuído, com envolvimento, acelerando a implementação dos modelos de envolvimento do setor privado. Portanto, tem que haver um bom e profícuo diálogo a este nível. Portanto, eu penso que este é o meu último diapositivo. Muito obrigado. Vou agora passar aos meus colegas, que irão então avançar com o que está em causa no item seguinte da agenda. Olá a todos, sou Olga Bornamisa. Vou então avançar no âmbito do Fundo Global. Quero dar-vos uma panorâmica relativa aos fundos correspondentes e depois irei falar dos sistemas sustentáveis e resilientes no âmbito da saúde, os RSSH. Portanto, o próximo diapositivo, por favor. Então, essencialmente, há quatro tipos de fundos correspondentes. 3 estão ao nível da incentivação deste RSSH, os sistemas sustentáveis e resilientes no âmbito da saúde. E estes 3 dizem respeito, portanto, ao Fundo de Inovação RSSH, que abrange 10 países, no montante de 10 milhões de dólares americanos, é o maior. Portanto, no fundo, o seguinte cobre apenas 5 países e abrange apenas 10 milhões de dólares. E, portanto, diz respeito a fundos correspondentes que cobre 5 países, tal como o seguinte, no mesmo montante. O quarto diz respeito às respostas respectivamente que abordam, portanto, as respostas, portanto, ao nível comunitário. Próximo diapositivo. Em relação à inovação dos sistemas sustentáveis e resilientes no âmbito da saúde e os fundos correspondentes. Próximo diapositivo. Então, portanto, o principal objetivo desta abordagem de tantos milhões de dólares é muito abrangente, portanto, aumentar a qualidade e a expansão centrado nas pessoas, no sentido de fortalecer os resultados para o IH, tuberculose e malária e áreas relacionadas com a saúde, construindo a capacidade de preparação a nível pandémico. So the 3 main interventions are human resources for health, including community health workers. Incluindo os trabalhadores da saúde comunitária, bem como a melhorar a qualidade dos cuidados, que é muito importante. A segunda área tem a ver com melhorar os sistemas de laboratórios nacionais e também fortalecendo as cadeias de fornecimento dentro do país. A quarta área é que o fundo correspondente também pode ser utilizado para as avaliações das instalações de saúde e alguns países já notaram na sua carta que gostaríamos que trabalhassem nisto, mas encorajamos a todos os países para obter fundos correspondentes do fundo RSSH para financiar as avaliações, para terem os dados, para poderem medir quão bem estão a fazer em relação aos centros e a qualidade dos cuidados. Próximo slide. Portanto, olhando pelo lado esquerdo, está relativamente cortado em baixo
veem aqui como os fundos correspondentes à RCSH estão em correspondência com os outros fundos correspondentes. Aqui podem ver todos os países diferentes que têm recebido fundos correspondentes e em cima, a atravessar, vêm as 5 áreas diferentes para onde foram distribuídos dinheiro. Outro é o HRA, a qualidade dos cuidados, incluindo os trabalhadores comunitários. E aqui está tudo a verde, ou seja, que tem a ver com os fundos correspondentes à RSSH. A seguir são os CBOs, CLOs, portanto, as organizações de laboratório baseadas na comunidade, que é financiado pelo CRCA, mas vão ver que os trabalhadores de trabalhos comunitários estão incluídos aqui, portanto, em cada país, a verde, no HRA, e as qualidades dos cuidados recebem dinheiro do financiamento correspondente. Portanto, para que os países sejam complementares e poderiam escalar para cima o número de países que estão a trabalhar com estes trabalhadores. A seguir é um misto de números verdes, que é o Fundo de Inovação, e aqueles a branco. Portanto, conseguimos duplicar o número de países com financiamento para os sistemas laboratoriais. Portanto, alguns têm financiamento através do Fundo de Inovação, do RSSH, e outra metade com o Fundo correspondente laboratorial diretamente, mas tudo como um grupo. A cadeia de fornecimento é outra área, a terceira área, sob o fundo de correspondência RSSH, mas podem ver que todos estão a ser financiados pelo fundo RSSH. E também temos no total, isto é o quadro geral, para vos mostrar como este fundo de inovação RSSH tem correspondência com o outro fundo correspondente RSSH. Próximo slide. Como disse, havia 3 áreas principais: a força de trabalho, de saúde e qualidade de cuidados. Isto foca-se no HRA, incluindo os trabalhadores da saúde comunitária, bem como planeamento estratégico, bem como a otimização da força de trabalho de saúde, e tentando fazer o trabalho analítico, bem como a implementação, para ter a certeza que os trabalhadores de saúde certos estão no lugar certo e estão a ser pagos de forma atempada. A segunda área é a qualidade de cuidado, para melhorar o desempenho, e aqui temos uma grande panóplia de intervenções de cuidados de saúde, incluindo a supervisão, a de apoio, a formação integrada, resolver problemas, formação contínua, pré-serviço focado na competência, bem como a organização de serviços para permitir melhor referências e contra-referências. Nos sistemas nacionais de laboratórios há 3 áreas principais, são as mesmas áreas que vamos ouvir falar sobre. Os fundos correspondentes de laboratório têm a ver com escalonamento da cobertura da rede, resposta rápida, a informação de sistemas, ciências dos dados e monitorização da infraestrutura e infraestrutura dos laboratórios. Também em relação à cadeia de fornecimento do país, são 5 áreas em que os países podem selecionar a distribuição e o design, bem como o armazenamento, sistemas de informação, utilização de dados, estratégia e governança para melhorar as cadeias de fornecimento, a gestão de resíduos, que é muito importante em relação ao financiamento, bem como o PBE e os resultados dos testes que têm que ser dados fora de forma correta, e também o outsourcing de alguns serviços. Próximo slide, são estes países selecionados para o Fundo de Inovação RSSH. Foram selecionados porque vimos que têm potencial para impacto e escalonamento de serviços. Geralmente são países de rendimento baixo ou médio, que têm uma baixa maturidade de sistemas de saúde integrados e maturidade. Após a debate com várias equipas de países, vimos que tem um ambiente capacitador e com governança suficiente para implementar um pedido de fundos correspondentes, e também um pedido e uma procura do país, e capacidade de absorção, e juntamente com os outros fundos de correspondência, tínhamos que ver que a quantia tinha a ver com a distribuição para poder haver uma correspondência. Próximo slide, por favor.
As condições de acesso, basicamente, é uma correspondência 1 para 1 do financiamento para os subsídios e tem que ser na mesma área, a ser apoiada. Em termos de condições programáticas, tentamos manter isto muito simples. Há 3 principais. O primeiro é que gostaríamos de ter planos para fazer um piloto ou escalonar para cima, baseado na evidência, intervenções de alto impacto, baseado no contexto do país e um perfil epidemiológico e lições aprendidas e alinhamento com as abordagens críticas do RSSH, delineadas na nota informativa do Fundo Global da RSSH, e também estas lacunas e o anexo de prioridades está bem preenchido e alinhado com os estratégias e planos nacionais. Próximo slide. São estes os países, mais uma vez, podem ver em que áreas que foram selecionadas e a quantia total de fundos correspondentes para cada país. E depois a percentagem do fundo correspondente para cada país. Próximo slide. Agora vamos passar para o Rocray, que vai falar sobre o acelerador de inovação da saúde digital em termos de fundos correspondentes. Próximo slide, por favor. Isto é o acelerador do impacto da saúde digital, que tem a ver com os fundos catalíticos do ciclo anterior. Este acelerador foca-se naquilo que estávamos a referir como as capacidades da última milha, onde tentamos focar nos trabalhadores de saúde comunitária e melhorar a conectividade e interoperabilidade e integração dos sistemas utilizados nesse contexto. Portanto, vemos particularmente nestas capacidades de última milha em termos de conectividade e poder, e também observamos a integração entre os sistemas utilizados, quer verticalmente para seguir até ao sistema HMIS, e também a conectividade entre os sistemas libertários, cadeia de fornecimento e os registros de saúde eletrónicos para tentar entrar nisto, o maior número de informações em relação aos cuidados do paciente, e com parte disso também melhorar a capacidade do país para digitalizar estes dados e, portanto, melhorar a sua capacidade de fazer este tratamento de saúde com esta infraestrutura em lugar. Próximo slide. Tal como a Olga disse, na revisão, estes fundos correspondentes têm como alvo 5 países, Burkina Faso, Etiópia e Ruanda, como continuação do trabalho que já teve lugar sob os fundos catalíticos, para continuar esse trabalho, mas também incluímos a África do Sul e o Zimbábue neste fundo. A base para isto é que o financiamento é apoiado principalmente pelo setor privado, e um dos maiores doadores é a Anglo American, neste caso, e temos muita atividade na África do Sul e no Zimbábue, portanto, a apoiar o trabalho que temos estado a fazer em relação a isso. Portanto, serão estes os 5 países e a divisão. Próximo slide. Obrigado. A divisão dos 10 milhões é igualmente distribuído em todos os 5 países, 2 milhões por país, principalmente para facilitar essa interoperabilidade e conectividade, como mencionado anteriormente. Próximo slide. Portanto, as condições de acesso para isto. Peço desculpa. Bem, o canal espanhol mudou para inglês. Peço ao intérprete espanhol para voltar para o canal espanhol. Obrigado. Portanto, as condições de acesso aqui é principalmente
uma correspondência 1 para 1, portanto, os 2 milhões dos fundos correspondentes serão correspondidos com 2 milhões do fundo principal e também tem de estar alinhado com os objetivos delineados previamente nos slides anteriores sobre a última milha e interoperabilidade. Portanto, uma outra coisa que também se tornou claro, como podem ver em todo o RSSH e financiamentos, é que não operam isoladamente. Portanto, uma das condições programáticas que queremos ver é como é que o investimento na última milha de interoperabilidade também funciona com as outras intervenções do RSSH, por exemplo, na saúde comunitária ou na cadeia de fornecimento. Tem de haver sinergias e também estamos a pensar como investimos a última milha e tem correspondência com os outros investimentos. E é isso que queremos observar. Outra condição que queremos ver é que queremos ver soluções não ponto a ponto, mas algo que tenha capacidade de enfrentar a situação nacionalmente para as soluções abordadas tenham essa capacidade de serem efetuadas a nível nacional. E também temos de pensar sobre o modelo de negócio a ser colocado em prática. Há uma maior necessidade aqui do que comprar o hardware e alguns projetos para fazer a instalação e a manutenção durante a duração do ciclo de vida, portanto, apoiar a solução à medida que isto avança. Portanto, temos de pensar sobre como é que isto tudo será sustentável e também tem de estar ligado com tudo isto sobre a saúde comunitária e os laboratórios e interoperabilidade. Temos também de ter uma parte de uma estratégia de saúde digital nacional, portanto, para certificar que está tudo a ir na mesma direção e tem de ser uma solução coordenada. Portanto, esta estratégia do laboratório digital e também tem de ver a nota informativa do RSSH para mais pormenores sobre como tudo isto digital tem de ser posto num só. Portanto, agora para o Patrick para falar sobre o fortalecimento do sistema laboratorial. Muito obrigado, Robson. Patrick Rome, e sou o gestor do projeto para esta iniciativa do fortalecimento laboratorial para os fundos de correspondência. Estes investimentos têm muitas peças-chave no número 6, através de melhorias nacionais e melhorar os sistemas laboratoriais. Aqui veem que estes investimentos facilitam as oportunidades para fazer o escalonamento para uma resposta laboratorial com o apoio de fundos correspondentes para apoiar o HIV, TB e malária, bem como o Covid e outras doenças prioritárias. Uma lição aprendida, chave, nos últimos 3 anos, é que empoderar as direções laboratórias melhora o fortalecimento da resposta laboratória e é terreno fértil para dar um bom serviço à população. Nosso objetivo no ciclo 7 é para melhorar a prontidão dos sistemas laboratórios em relação a uma resposta a HIV, TB e malária e para ter uma capacidade para uma resposta e melhorar o acesso a um diagnóstico integrado. As intervenções-chave a que demos prioridade são baseadas no conhecimento que temos de manter o momentum para reorientar esta resposta de serviço durante a resposta Covid e criar um ambiente capacitador para estes serviços serem eficazes e adotar estas melhores práticas são vitais para este investimento de sistema. Para os países já definidos,
é a cobertura da rede, a escalonamento e resposta rápida, inteligência de sistemas, a ciência de dados e monitorização de sistemas e melhoria da infraestrutura laboratória. São diversas as categorias, mas tem de ser personalizadas à realidade do país e adaptadas aos sistemas laboratoriais existentes e considerando a dependência crítica entre a infraestrutura laboratorial e os recursos para ter a certeza que esta resposta está embutida. Definindo estas atividades através do mecanismo de coordenação do país, necessita que as direções laboratoriais estejam presentes e ativas ao definir a abrangência do trabalho, bem como os diferentes atores das diferentes instituições dentro do país. Mais exemplos de atividades elegíveis estão aqui no ecrã, mas os candidatos deveriam utilizar a nota informativa da SSA e o quadro modular para definir as atividades que estão elegíveis para o apoio. Aqui vêm os países que foram definidos para beneficiar deste apoio: Etiópia, Ghana, Laos, Nepal e Uganda, com mais países, financiamentos através do fundo correspondente a SSRH, a Sudão do Sul, a Libéria. E a elegibilidade para o apoio foi determinado pelos países a demonstrar esta procura para aceitar intervenções complexas e adotar melhores práticas no fortalecimento do sistema laboratorial, identificados entre as intervenções com o Ministério da Saúde, parceiros e fornecedores RTA que estão ativos nestes países, nestas iniciativas em curso, os países que foram apoiados com financiamentos anteriores e que precisam de apoio continuado. Damos atenção aos países em que as avaliações externas, tal como o SPARA ou a LabNet, em separado, estavam atrás dos resultados nacionais, indicando um apoio subótimo em relação às suas capacidades. Para encorajar as novidades dos nossos investimentos nesses fundos correspondentes, focamos-nos em países com liderança e grupos técnicos de trabalho para termos a certeza que temos este período de 3 anos de implementação e que nos permite focar-nos na adoção de melhores práticas e inovações para além do ciclo 7 de fundos. Em relação ao acesso, as condições, os países têm de investir uma porção de sua distribuição total que seja melhor ou igual à quantia dos fundos correspondentes disponíveis e atividades de fortalecimento dos laboratórios têm de ser melhores em relação às notas informativas da RSSH. As condições para acesso são uma correspondência de 1 para 1, com um total de 2 milhões investidos pelo país, para o seu fundo ser correspondido com 4 milhões de dólares investidos nestas atividades selecionadas. As atividades têm de estar diretamente relacionadas a contribuir para uma aceitação avançada de uma entrega integrada de serviço. Estas intervenções específicas de cada doença ou complementadas não estão elegíveis. As soluções integradas serão, por exemplo, entre HIV, TB e outras doenças prioritárias. As atividades têm de estar alinhadas com os princípios dos Plano Estratégico Laboratorial Nacional e os recursos adequados têm de ser distribuídos para construir capacidade e o desenvolvimento de recursos humanos. No último slide vão ver a distribuição dos países com uma proporção do financiamento disponível por país. Vou passar à Única para falar sobre os sistemas comunitários e respostas. A parte 7, vamos falar sobre os sistemas comunitários efetivos e respostas, ou CSIR, contribuindo para melhores resultados de saúde e acesso equitativo para serviços de qualidade integrados, centrados nas pessoas e para os fundos correspondentes. Próximo slide. O principal objetivo para este fundo correspondente é para catalisar o investimento na prontidão do sistema para a escala, institucionalização e sustentabilidade da força de trabalho CHW.
o fortalecimento dos sistemas comunitários, especialmente para organizações lideradas pela comunidade e redes de comunidades-chave ou vulneráveis, e, por fim, imbuir monitorização liderada pela comunidade e a utilização de dados liderados pela comunidade para tomada de decisões. As intervenções-chave é para fortalecer a programação CHW para catalisar a prontidão do sistema para a escala de institucionalização e sustentabilidade para a força de trabalho de CHW e acelerar as respostas de CSR para as populações-chave e vulneráveis. Em termos de organizações lideradas por elas, incentivar investimentos para construir operações, capacidades técnicas e de governança para organizações lideradas pela comunidade ou baseadas, que empregam, por exemplo, outra força de trabalho, por exemplo, pares, para reforçar a ligação entre a mobilização das forças de trabalho de saúde comunitária e sistemas comunitários que são transformadores em termos de género, e isto tem prioridade para o financiamento do setor em termos de intervenções e condições dos países elegíveis. Próximo slide. Os países elegíveis para este financiamento são 8 aqui à esquerda, incluindo Burkina Faso, Costa do Marfim, Etiópia, Quênia, Libéria, Mali, Senegal e Zâmbia. Os princípios e o raciocínio para a seleção do país estão do lado direito, nomeadamente o contexto do país para a saúde comunitária e para catalisar a funcionalidade de governança do sistema de saúde e a saúde comunitária e o clima político e favorecimento, potencial para catalisar a funcionalidade do sistema de saúde comunitária, potencial para absorver e os investimentos de estes fundos e incluindo investimentos limitados, tal como o projeto Birch, diversidade geográfica e linguística e o interesse e procura do país. Próximo slide, por favor. As condições de acesso são as seguintes. Os países devem investir uma porção do seu investimento por país, que é maior ou igual dos seus fundos correspondentes, pelo menos uma correspondência de 1 para 1, para as intervenções elegíveis nos trabalhadores de saúde comunitária e descritos no foco de investimento CSR, que será incluída nas orientações dos fundos correspondentes do Fundo Global, que vão estar disponíveis no nosso site proximamente. Aqui inclui todos os tipos de trabalhadores de saúde comunitária, incluindo os pares e outros tipos de trabalhadores comunitários empregados pelo setor público ou civil, incluindo as organizações baseadas na comunidade ou lideradas pela comunidade. As condições programáticas que também têm de ser correspondidas e avaliadas pelo TRP durante a sua revisão devem demonstrar um envolvimento significativo das unidades de saúde, comunidade, CHWs, associações, as organizações lideradas ou baseadas pela comunidade, em termos de desenvolvimento do pedido de financiamento. Os investimentos têm de estar alinhados com a orientação dos CHW e CSS delineados na nota informativa do RCSH, bem como as intervenções elegíveis delineadas no foco de investimento, que vai ser incluído como parte das orientações do Fundo Global e incluído no nosso site. Tem de haver uma entrega da tabela de lacunas do CHW, alinhado com as estratégias nacionais e planos, ou o plano para desenvolver que possa integrar os trabalhadores de saúde comunitária, incluindo um plano, custo operacional e uma análise ou avaliação ou planos para fortalecer os componentes do sistema necessários para um eficaz serviço do CHW e CLO, incluindo a liderança e governança, força de trabalho, incluindo o planeamento, a formação, remuneração, supervisão, financiamento sustentável, ferramentas digitais e sistemas, cadeia de fornecimento, sistemas de referência e monitorização liderado pela comunidade e capacidade, bem como uma entrega de serviço. Próximo slide, por favor. Os 8 países elegíveis estão aqui nesta tabela e a quantia proposta
De acordo com as letras, as cartas de distribuição estão aqui a meio e a proporção tem a ver com o total dos financiamentos correspondentes do lado direito. E eu creio que é tudo por agora. Eu vou passar ao colega Ralph para os programas de escalonamento para remover estas barreiras dos direitos humanos e violência relacionada com o género. Chamo a Miriam Ferguson e eu coordeno com este trabalho sobre direitos humanos. Eu vou apresentar sobre os fundos correspondentes dos direitos humanos. Estes fundos correspondentes dos direitos humanos já existem na distribuição atual e têm-se mostrado muito bem-sucedidos, não apenas no investimento e programas para remover as barreiras relacionadas com direitos humanos, mas também a propriedade e compromisso de cada país para reduzir os estigmas e discriminação na violência baseada no género e outras violências e políticas nefastas. Portanto, esta a distribuição tem a ver com a reforçar o investimento para uma programação baseada na evidência para reduzir as barreiras relacionadas com direitos humanos em relação aos serviços de HIV, TB e malária. Nós queremos, especialmente, para fazer avançar a programação, para eliminar estigma em termos de discriminação, eliminar leis e políticas nefastas para programas de população-chave e para assegurar que toda a programação de direitos humanos tem a ver com uma resposta em relação ao género. E, como disse, aumentar e fortalecer esta propriedade da programação de cada país através do desenvolvimento ou revisão de estratégias nacionais para reduzir barreiras relacionadas com direitos humanos também permanece um objetivo-chave. Próximo slide, por favor. Estes 24 países que poderão aceder a estes fundos correspondentes de direitos humanos, 20 dos quais receberam fundos correspondentes no passado e há 4 novos países de alto impacto incluídos naquilo que se chama, nesta iniciativa de derrubar barreiras, que são o Bangladesh, o Burkina Faso, a Nigéria e a Tailândia. E foram incluídos baseado numa análise de necessidades e oportunidades. Originalmente, queríamos incluir todos os países de alto impacto para remover estas barreiras em termos de iniciativa, mas como resultado de financiamento a diminuir para os investimentos catalíticos no seu todo, estes financiamentos correspondentes dos direitos humanos também foi diminuído, portanto, tínhamos de nos focar num grupo mais pequeno. Portanto, o investimento nestes países existentes de quebrar barreiras, são 20 que já receberam estes fundos, vão continuar, embora seja a um nível bastante reduzido, com uma exceção, que é a Ucrânia, que vai continuar a receber exatamente a mesma quantia de fundos correspondentes de direitos humanos. E esperamos continuar o progresso que esses países têm estado a fazer para remover de forma total as barreiras relacionadas com os direitos humanos. Fazemos uma avaliação em todos os 20 países que já receberam estes fundos correspondentes no passado para identificar o que é que funcionou, qual o impacto que tem havido em termos de escalonamento deste investimento e compromisso nesta programação de direitos humanos e fazer recomendações sobre o que deveria ser o foco e prioridades neste ciclo de fundos. Próximo slide, por favor. As condições de acesso. As condições de acesso financeiras nos 4 países que vão aceder a este financiamento pela primeira vez é que, pelo menos, tenha uma correspondência de 1 para 1 da alocação em termos dos fundos de correspondência de direitos humanos para os países que já receberam estes fundos correspondentes no passado, precisam de manter ou aumentar o nível de investimento do ciclo de 2020 a 2022 em programas para reduzir as barreiras relacionadas com os direitos humanos para esta nova alocação. Próximo E no próximo slide. diapositivo poderão ver
As condições programáticas, há bastantes, vou resumi-las brevemente, baseiam-se na nossa experiência durante os últimos 6 anos. Para os novos países aptos, esperamos que estes países consigam realizar uma avaliação não só das barreiras contra os direitos humanos, mas também relativamente aos programas para remover estas barreiras. É preciso, portanto, este candidato tem que, assim, o pedido de financiamento tem que refletir as descobertas, os resultados na avaliação destas barreiras e programas, de forma a que possamos avançar para o efeito ad hoc em conformidade para programas baseados na evidência, baseados numa avaliação. Queremos que os países desenvolvam ou atualizem um plano nacional para a redução destas barreiras relacionadas com os direitos humanos e para que incluam neste plano todo um enquadramento para que se estabeleça um mecanismo que coordene e implemente toda esta estratégia e plano. Os 20 países que receberam estes fundos para os direitos humanos deverão desenvolver este mecanismo de supervisão e isso foi muito importante. Portanto, esperamos que esses países consigam atualizar-se, se necessário, em relação ao seu plano, aos seus planos existentes. Muitos expirarão nos próximos 2 anos, portanto, esperamos que consigam atualizá-los devidamente, baseados na situação atual e evolução que já constataram. Esperamos que estes países que receberam fundos correspondentes relativos aos direitos humanos no passado, esperamos que consigam estabelecer resultados de linha de base para cada programa de direitos humanos, das áreas do programa de direitos humanos, durante o diálogo relativo com o país, para que propicie o KPI e esperamos que o pedido de financiamento tome em consideração os resultados da avaliação do programa de avaliação mais recente, que eu mencionei há pouco, e queremos que esses países consigam constatar toda a implementação de tudo o que é essencial neste programa de implementação para acabar com o estigma e a discriminação, aproveitando todas as parcerias como parte das parcerias globais implícitas para eliminar todo o tipo de estigmatização e discriminação. O próximo diapositivo, por favor. Neste diapositivo podem ver os 24 países. Podemos avançar para o próximo, por favor. Estes são os 24 países. Incluímos o montante do fundo correspondente. Podem ver que o mínimo é de $500 mil e representa uma diminuição significativa dos fundos, uma diminuição significativa comparativamente com o passado nestes países. Mas nos países que recentemente se associaram, o montante é de 1 milhão. E é tudo. Estou à vossa disposição para quaisquer questões que desejem levantar. Muito obrigada. Ralph, vamos então avançar para as perguntas e respostas. Não hesitem em escrever qualquer questão que desejem na caixa de mensagens. Vejo que já temos um montante apreciável, portanto vou abordá-las e distribuí-las. Portanto, Anthony, será que as apresentações irão ser distribuídas para os participantes? Ainda não, mas iremos partilhar os diapositivos por e-mails a todos os participantes que se registaram e depois vão receber um link relativamente à gravação, onde poderão ver a informação disponibilizada, gravada. Agora a palavra a Emily para as próximas questões. Muito obrigada. Antes de mergulhar em relação a alguns dos temas que foram abordados nas perguntas, eu realmente abordei essa na sessão de abertura algo rapidamente, mas vamos recuar um pouco, recuar um passo, em termos dos fundos correspondentes a iniciativas estratégicas, especificamente. Portanto, em termos da forma como este processo funciona,
quando estamos a trabalhar com a nossa direção, nos nossos comitês, nas nossas comissões, com os nossos parceiros ad hoc, conforme constataram, nós abordamos estas 3 modalidades que eu referi, que estão em complementaridade, são complementares em relação com a alocação de vida. Isto foi designado em relação ao primeiro assunto. Portanto, nas cartas de alocação que foram recebidas em dezembro, e é da responsabilidade do CCM trabalhar em conformidade em relação a estes arranjos, relativamente a estes fundos correspondentes, em particular as alocações contidas na carta, também está ali a estratégia inerente para este ciclo. Portanto, eu queria realmente recuar para assinalar isto antes de mergulhar na questão em si, diz a oradora. Vou agora passar a palavra à Lily para as próximas questões. Então, vou avançar para o número 5. Eu penso que a Emily acabou de abordar esta questão em geral, mas apenas uma nota. Todos os países foram notificados em relação aos montantes dos fundos nas cartas de alocação. E como a Emily referiu, é o CCM que gera este processo de atribuição de fundos. Portanto, para qualquer questões em relação à aptidão para receber estes fundos, é esta a meta que deverão tentar alcançar. Próximo diapositivo, por favor. Então, para a questão número 6, continuando deste mesmo fio, pergunta-se como é que os investimentos para esses fundos seriam programados. Isto poderia ser programado através de diferentes destinatários, em princípio. Portanto, não há nenhuma exigência que sejam apenas os próprios governos. Portanto, isto faz parte do próprio projeto, do próprio pedido de financiamento. Eu penso que a questão número 7 poderá ser específica para o fundo correspondente para a tuberculose, diz a oradora. A pergunta refere-se: existem opções para apoiar países que já começaram e precisam do vosso apoio. Jamie, podes falar sobre esta parte? É um comentário ou é mais um comentário do que uma pergunta? Sim. Portanto, há países que precisam de assistência técnica em relação a estes países que recebem fundos. Apenas para esclarecer, eu penso que, tipicamente, em termos de assistência técnica fornecida na estratégia iniciada, de acordo com os fundos relativos à tuberculose, realmente tivemos um fundo e uma estratégia iniciada relativamente à camada disponível. Na próxima ronda de atribuição de fundos, no ciclo 7, irei esclarecer que a TB e respectivos fundos deverão abordar as pessoas que faltam atingir, mas haverá maior apoio para além destas estratégias. Dito isto, como sabem, refere a oradora em relação à iniciativa francesa, houve vários fundos em paralelo que foram utilizados em países que receberam dinheiro do Fundo Global. Portanto, há que trabalhar com os parceiros e ver quais são as necessidades para que se trabalhem juntos como Fundo Global, em parceria, para preencher estas lacunas. Passo a palavra. Ótimo, muito obrigado, Jamie. Vou então ler a pergunta número 8. Conseguem fornecer-nos qual o link para nos candidatarmos? A quem é que este fundo se deverá dirigir? No governo ou à sociedade civil? Gostaríamos de saber isto mais claramente. Obrigada. Portanto, mais uma vez, em termos de aptidão para países, tal foi comunicado na carta de alocação. Portanto, o montante do fundo já foi devidamente designado por país.
Mais uma vez, eu creio que a Lindsay colocou na caixa de mensagens os detalhes sobre como poderão obter o reencaminhamento relativamente à CEM. Para a colocação desta pergunta, acabei de indicar no chat a resposta ao indivíduo que não foi comunicado a todos. Portanto, ou seja, todos os participantes no webinário irão obter a mesma resposta. Deixem-me dizer-vos, vou resumir aquilo que a Emily e a Lily já mencionaram. O Fundo Global e a comunicação relativamente aos fundos de alocação e os fundos correspondentes relevantes designados, referidos na Carta de Alocação para os países. Este mecanismo de coordenação se chama CCM, que é responsável pela identificação daqueles que vão implementar o subsídio. Mas estes fundos trabalham em conjunto, isto não são estanques, estão integrados numa perspectiva abrangente. Queremos que o montante dos fundos correspondentes e o fundo de alocação hajam em conjunto para realmente orientar o impacto que estes fundos almejam atingir. Portanto, o que foi colocado na caixa de mensagem pelo Jonathan é o link a que todos podem dirigir-se para obtenção de informação sobre quais os contactos para a coordenação por país, portanto, o Country Coordination Mechanism, o CCM, portanto, o mecanismo de coordenação para cada país. Portanto, se forem uma organização interessada em envolverem-se e em considerarem-se como potenciais destinatários ou sobre destinatários, com enfoque a nível regional, portanto, precisam de contactar a CCM para proporem a vossa candidatura, para que seja considerada para a implementação. Não é uma decisão do Fundo Global, regra geral, e é para um país em especial, mas na maioria dos países é a CCM que identifica e seleciona os parceiros a este nível. Concordo. Vamos então avançar para as próximas questões? Ora bem, isto é uma questão relativamente longa. Vou começar a lê-la, depois poderemos ir passando a quem for devido. À primeira vista, há uma certa suposição entre algumas dos investimentos catalisadores. Por exemplo, o financiamento para as comunidades dos trabalhadores da saúde está disponível através do Fundo de Inovação, MF, SI, MC, e bem como igualmente existe financiamento dos labs através do Fundo de Inovação. Alguns países estão aptos para financiamento por parte de alguns fundos e não por parte de outros. Como é que foi decidido quais os países que estavam aptos ou inaptos dentro da mesma área temática? Portanto, vou passar agora aqui e podemos abordar este ponto. Eu penso que a questão é também relevante para os fundos correspondentes, portanto, o Fundo de Inovação e também, talvez eu possa, e também ao nível dos sistemas comunitários e respostas, talvez a Olga possa avançar em relação aos investimentos para os trabalhadores no âmbito da saúde. Ok, muito obrigada pela questão, eu concordo que não é extremamente simples, é uma reflexão sobre algumas das discussões que têm prosseguido em relação à comunidade e à direção. Isto não é tão claro como isso, mas basicamente o que estamos a fazer com o fundo pretende expandir o número de países a abranger, bem como os labs, complementando o dinheiro que está na lab e também nos sistemas comunitários e respostas, CSIR. Por exemplo, há muitos países que lidam com trabalhadores da saúde e, portanto, alguns há fundos alocados para os sistemas comunitários e respostas e outros para outros. Mas no que diz respeito à implementação, quando olhamos para os vários grupos, a equipa dos sistemas comunitários e respostas, CSR, abrange todos, independentemente da origem dos fundos. E o mesmo acontece com os labs. O Patrick quer dizer alguma coisa sobre este assunto? Passo-lhe a palavra. Sim, obrigada, Olga. Obrigado, Olga. Em relação ao fundo, gera-se através de um mecanismo apropriado que considera a aptidão e a obtenção em conformidade com os respectivos critérios.
Portanto, em termos de sobreposição de atividades, sim, potencialmente há áreas de sobreposição, é verdade. Em termos do fundo de inovação, está ao nível dos sistemas digitais. Em termos de fortalecimento do sistema, obtivemos várias informações de vários sistemas, considerando a aptidão para o fundo de inovação por país. Portanto, há potencial para que cada país possa investir em detrimento de outro, mas poderá haver sobreposição em termos da intenção relativamente a estes fundos correspondentes. Há complementaridade em termos do Fundo de Inovação e avançamos com o ecossistema digital a este nível. Dito isto, não estamos restritos na nossa abordagem, mas relativamente ao processo de candidatura, tudo tem que estar de acordo com as necessidades para o país e iremos apoiar os países ao tentar obter as necessidades de incorporar as atividades que iremos incentivar. Passo a palavra. Muito obrigada, Patrick. Vou então terminar a pergunta, embora eu pense que já tenha sido largamente respondida. Mais diretamente, porque é que os fundos com enfoque semelhante não estão combinados? Os trabalhadores da saúde, ao nível desta inovação, porque é que não há uma combinação que abranja todos os países financiados através de um fundo com enfoque relativo à comunidade de trabalhadores da saúde? E, portanto, como é que deverão os candidatos agir? Portanto, tal como foi mencionado, o enfoque foi mesmo no sentido de garantir que os países que precisam de apoio nestas áreas e que estiverem aptos a cumprirem os critérios tenham acesso aos fundos no sentido de maximizarem o respectivo impacto. Portanto, houve menos enfoque sobre quais os fundos correspondentes necessários e maior enfoque no sentido de garantir que, em nível holístico, estes investimentos estivessem disponíveis. Portanto, em conformidade, o enfoque dos países relativamente ao financiamento disponível, tal como foi comunicado na Carta de Alocação, deverão usar o processo de alocação para referir todas as atividades que se pretendem realizar. Então, talvez possamos continuar para o próximo diapositivo. Então, pergunta 10. Como é que isto irá afetar as novas exigências da alocação relativamente a estes países que não corresponderam às exigências de cofinanciamento no período de alocação atual? Lindsay, eu pergunto-me se poderei pedir a sua ajuda em relação a isto. Eu penso que já respondeu a esta questão na caixa de mensagens em relação às exigências. Sim, eu sei, mas não sou representante do setor da saúde, mas eu indicaria simplesmente que as exigências deste nível não mudaram para o próximo período de alocação. Portanto, a política de alocação e as exigências são as mesmas para cada país. Cada país está indicado para cada país a respectiva exigência na carta de alocação. Igualmente está indicado em termos de cofinanciamento e respectivas metas para o período de alocação. Temos situações ocasionais onde os países lutam para estar à altura do cofinanciamento estabelecido para eles, mas nesses casos o país deverá trabalhar estreitamente com a gestão para identificar quando irão conseguir colocar-se novamente no devido lugar. Assim, tem que haver, em termos de exigência fora deste período, o Comitê de Aprovação de Fundos é o organismo apropriado que abrange todo este empenho financeiro. O país tem que completar uma carta de cofinanciamento para cofinanciamento, portanto, uma carta de alocação para cofinanciamento e depois temos que, portanto, assim ficar cada vez mais imbuídos de um diagnóstico o mais correto possível, mas que só um gestor poderá discutir em direto com
o CCM, o mecanismo de coordenação para o país. Portanto, o acesso aos fundos correspondentes não está diretamente ligado aos requisitos de cofinanciamento, mas no total, a alocação e o montante total poderá ter impacto, em alguns casos poderá não estar disponível, ou ser reduzido para determinado país, se o país não tiver cumprido os requisitos no passado. Mas isto tem acima de ver com a abordagem total que o Fundo Global tem. Espero ter ajudado de alguma forma. Eu penso que sim. Obrigado, Lindsay, disse a oradora. Pergunta 11 e 14 são muito simples, vou apenas lê-las. Portanto, é 11. Olá a todos. Seria possível receber a racional da alocação de todos os países africanos e seria ajudar o enfoque no apoio que lhes poderia ser fornecido? Obrigado. E a pergunta 14. Olá, eu sou no ILAN, mas a gravação de Allocations Overall Outcome não está ainda disponível. Tem algum calendário para isso? Para que tal possa acontecer? Eu penso que a informação relativamente à alocação será fornecida no website, no nosso sítio de internet na próxima semana e faz parte, e assim partilhamos a informação disponível relativamente à metodologia em geral. Portanto, isto estará disponível na próxima semana. Talvez possamos, nos próximos diapositivos, enviar mais informação relativamente aos calendários, a esse nível. Penso que podemos avançar para o próximo diapositivo, que é relativo aos mecanismos de coordenação para o país, CCM. Portanto, esta pergunta diz, será que estes CCMs têm que decidir e propor a utilização para todos os fundos correspondentes a 2023 e 2025, relativamente à programação, na altura em que submetem os seus orçamentos, que, se bem entendi, ocorrerá daqui a alguns meses? Se apenas obtiveram as informações relativamente às qualificações dos fundos correspondentes, peço desculpa, podes simplesmente especificar o calendário? Então, sim, cada país, cada CCM identifica em cada janela que irão submeter o seu pedido. O Fundo Global não tem essa disposição num sentido, senão no sentido de referir quando é que o processo poderá realmente estar devidamente explicitado para receber os fundos. Tem que se garantir que não haja lacuna em termos de programação entre um subsídio e o seguinte. É provável que alguns países que tenham o mandato a terminar em dezembro de 2023, é muito provável que tenham preencher a janela 1, que diz respeito ao mês de março. No entanto, também poderão antecipar e fazer mais trabalho antecipado e almejar a janela 2, que lhes dará mais tempo. Dito isto, em qualquer janela, relativamente ao fundo correspondente, tem que apresentar o seu pedido em relação ao fundo de alocação, bem como o fundo de alocação no pedido que registra essa combinação. Portanto, as expectativas do candidato vão no sentido de terem que descrever como poderão corresponder às condições e como se poderão programar no pedido para a obtenção de fundos, relativamente aos montantes em causa. Portanto, todos os países estão no mesmo barco, no sentido em que todos recebem as cartas de alocação no final de dezembro. E, portanto, assim tentamos garantir que até ao final do ano, penso que todas foram enviadas, todas foram recebidas até ao final de dezembro. Queremos garantir que todos os países saibam quais as condições no mais curto espaço de tempo possível. Portanto, o Global está a fazer o possível para apoiar os países a nível virtual e também através de missões aos respectivos países, de forma que haja disponibilidade através de iniciativas estratégicas ou outras, diz a oradora. Muito obrigada, Lindsay. E agora vejo uma última pergunta aqui, que eu penso que não está no âmbito que iríamos desenvolver. Ou seja, diz o seguinte, o que é que o Fundo Global aceita como parte das contribuições relativas onde haja um CSO que se tenha empenhado em fornecer contribuições
apropriadas sobre confinanciamento. Será que o pessoal é aceitável ou tem que ser em numerário? Vamos ver. Portanto, há uma última questão por parte do Anthony. Será que é uma decisão do mecanismo de coordenação para o país, é uma decisão deles de integrar os componentes da candidatura nos seus pedidos de financiamento ou isso é decidido por Fundo Global? Eu posso responder a esta, Emily. De facto, é uma decisão do CCM, do mecanismo de coordenação para o país, decidir sobre o montante de alocação que foi comunicado. Há um indicativo designado, um montante para componentes de doenças como a malária, o HIV ou a tuberculose. Encoraja-se por parte do Fundo Global, encoraja-se que estas CCMs estipulem a integração o mais possível e o mais precocemente possível. Portanto, idealmente, o CCM, o Mecanismo de Coordenação por País, iria pensar, através de um pedido de integração, do Fundo de Integração, considerando as necessidades para a resiliência dos sistemas ao nível da saúde. Mas não é o Fundo Global que toma a decisão, exceto no caso de infecções por HIV e outros. Aí tem que se ver qual é a necessidade para uma alocação específica em conformidade. Portanto, tem que se considerar a titularidade do CCM para decidir se sim ou não se haverá uma alocação de fundo relativamente aos fundos pedidos, tanto ao nível do pedido como ao nível dos subsídios. O número de subsídios não é decidido pelo Fundo Global, é decidido pelo CCM, o Mecanismo de Coordenação por países. Eles é que decidem a quantidade de fundos a atribuir. Temos mais questões a chegar, portanto, será divulgada dentro de segundos. Há questões a chegar. A última pergunta. Será possível o CCE modificar a janela de submissão após indicar, em primeiro lugar, aquele que escolheram? Sim, é a resposta de Lindsay. Tal como as cartas de alocação referiram, iremos pedir às equipas do Fundo Global para que estejam em comunicação com os CCMs, para que haja um registro do CCM na janela de submissão para cada um dos pedidos de fundos que realizarem. Iremos manter um registro destas inscrições no sítio da internet do Fundo Global, de forma que todas as partes interessadas externas possam ter visibilidade sobre a forma como se completou o pedido. Dito isto, é muito flexível. Mesmo se o país almeja a janela 1, deverá registrar-se na janela 1 e se houver alguma emergência e no final apenas não conseguem cumprir e precisam de usar a janela 1, tudo bem, também poderemos geri-lo, não há problema. E o CCM irá registá-los para que haja uma diferente janela de submissão. Espero que isto ajude e não é difícil, não há problema. A nossa recomendação, como referi, vai no sentido de se registarem para a janela de submissão que almejarem. Muito obrigada, Lindsay. Parece que eram estas todas as perguntas por agora. Talvez eu possa mencionar rapidamente que também planeamos partilhar orientação dos fundos correspondentes no sítio da internet, portanto estejam atentos e, portanto, os nossos participantes poderão almejar encontrá-lo. Vamos então passar a palavra à tarde. Bem, eu creio que não há perguntas de momento. Se calhar esperamos mais um minuto para ver se aparece mais alguma pergunta. E depois vou devolver ao apresentador para alguns comentários finais.
Bem, há uma pergunta, portanto, se calhar vou começar a ler enquanto a equipa está a recebê-la. Eu gostaria de saber se estes fundos de correspondência RCCH podem ser incluídos nas atribuições C19RM ou têm de ser incluídos no pedido de financiamento GC7 especificamente? Sim, bem, estes fundos correspondentes deveriam ser incluídos aqui. A ideia é que estes fundos sejam aditivos e catalíticos nessa correspondência, portanto, deveriam estar alinhados holisticamente no pedido de financiamento. Ora bem, não há mais perguntas no chat, portanto, eu não sei se algum apresentador tem alguns comentários para encerrar. Antes de encerrarmos o webinar, quero mencionar apenas uma coisa. Acabei de acrescentar um link no chat para todos, ou seja, o globalfund.org. Eu utilizei o inglês, portanto, esse link que acabei de pôr no chat é onde há a orientação para as condições dos fundos de correspondência vão ser publicados no nosso site do Global Fund e também vamos ter uma visão genérica das quantias por país e por área de prioridade que foram distribuídos em cada carta. Portanto, esse é o link onde os financiamentos católicos estarão disponíveis e também as iniciativas estratégias com links diferentes, mas nesse site, dessa página, vão ter a outra informação sobre financiamento catalítico. Thank you, Lindsay. So, it seems that there is Muito obrigada, Lindsay. Parece que apareceu outra pergunta ainda agora. Eu gostaria de saber se há aqui algum formulário separado para os financiamentos correspondentes ou é o caso para a distribuição acima. Não há um formulário separado. Há uma pergunta no formulário do pedido de financiamento correspondente onde o candidato tem de responder como lidaram com estas condições e como vão distribuir estes financiamentos na distribuição do financiamento, mas a quantia exata não está no formulário separado, tal como o formulário de alocação acima está dentro no quadro de desempenho e orçamento detalhado. Muito obrigada, Lindsay. Ora bem, Emily, não sei se quer uma palavra de encerramento ou os outros apresentadores, ou então vamos encerrar o webinar, certo? Muito obrigada. Não tenho nada a acrescentar do meu lado e quero agradecer o tempo de todos os que estiveram presentes e pela vossa participação e parceria. Muito obrigada. Muito obrigada. Portanto, muito obrigada a todos os apresentadores e aos participantes por estarem nesta sessão. Hoje, como mencionado, vamos partilhar as apresentações e o link para a gravação por e-mail a todos os participantes registrados nos próximos dias. Portanto, muito obrigada mais uma vez e até à próxima.